Paz do Senhor, amados, estamos juntos em mais um domingo, mais um dia do Senhor, para podermos estudar a palavra do Senhor. Eu convido vocês, antes de começarmos esta lição desse dia, a fazermos uma oração, para dar início às nossas atividades desta manhã. Senhor nosso Deus e Pai, nós adoramos ao Senhor por esta manhã de glória e de vitória que o Senhor nos concedeu. Nós te adoramos porque nós estamos vivos e porque nós estamos aqui, podendo nos dedicar e estudar a Tua Palavra. Como é bom, Senhor, ter a Sua Palavra diante de nós e poder ouvir o Senhor falando conosco. Estamos aqui, Senhor, em mais um domingo, onde estudaremos mais um profeta, o profeta Joel. E a mensagem de Joel precisa fazer sentido na nossa própria vida. Por isso oramos a Ti e te pedimos em nome de Jesus, abra nosso entendimento, abra, Senhor, a nossa compreensão a respeito do texto sagrado e tudo para a honra e glória do Teu nome. Amém? E chegamos à nossa lição de número 3. Ela tem por título Joel, mensagem de juízo, um chamado ao arrependimento e promessas. Na nossa primeira lição desse trimestre, tivemos aí uma visão panorâmica acerca da mensagem profética e dos profetas e o seu tempo. Na lição de domingo passado, estudamos as particularidades do profeta Oséias. Em sequência vem o profeta Joel, o profeta mais citado em termos de ambiente pentecostal, justamente porque foi a ele que Pedro fez menção no dia de Pentecostes em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17, 18, 19 e 20. É da profecia de Joel que Pedro está se referindo, fazendo esse comparativo, essa analogia, para dizer que aquilo que Joel profetizou estava se cumprindo naquele dia. O texto áureo está em Joel, capítulo 1, versículo 14, que diz: santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Joel 1,14. E a verdade aplicada diz: o avivamento bíblico é precedido de arrependimento genuíno, quebrantamento e oração. Então essa é uma lição que está nos levando a pensar na profecia de Joel, enquanto profecia para um tempo e é uma situação específica, e também como uma base sólida, bíblica, teológica, para pensarmos o avivamento bíblico. E a introdução diz o seguinte: nós leremos aqui que o arrependimento sincero e a mudança de vida são a base da genuína espiritualidade. Arrependimento sincero e mudança de vida. Arrependimento sem mudança de vida é apenas emocionalismo vazio. Mudança de vida sem arrependimento é apenas adoção de um estilo de vida que qualquer um julga necessário. Biblicamente falando, o arrependimento genuíno, ele se faz acompanhar pela mudança de vida como uma das suas consequências esperadas. O livro do profeta Joel encontra-se esse chamado e por isso ele é conhecido como o profeta do avivamento. Realmente há muita menção de Joel quando o assunto é avivamento. Por quê? Porque Joel é um livro que traz uma visão do poder e da soberania de Deus e do seu supremo julgamento sobre o pecado. Ele traz mensagens que nos recorda a trágica realidade espiritual, a iniquidade e a apostasia do povo da promessa, como também ele fala de um Deus misericordioso, compassivo e bom, que tem prazer em abençoar o seu povo. Assim como foi Oséias anteriormente, que trouxe aquela mensagem impactante
de juízo divino sobre um povo desviado. Nós temos agora Joel, um profeta do Reino do Sul, que está também profetizando para o povo, falando do supremo julgamento de Deus sobre o pecado, mas também é um profeta, assim como Joel, que traz uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, uma palavra de restauração, baseada no poder e na soberania de Deus. Então, associar avivamento com arrependimento sincero e mudança de vida é o caminho, porque não existe espiritualidade genuína sem esses dois elementos essenciais. E aí, irmãos, nós temos aí uma visão panorâmica do livro do profeta que a gente precisa ter, e a gente vai começar a pensar isso no tópico primeiro, cujo título é O Cenário da Mensagem do Profeta Joel. E aqui está dito: Joel profetizou numa época de grande devastação em toda a terra de Judá. O contexto histórico de Joel apresenta um tempo de calamidade decorrente da destruição provocada por uma praga de gafanhotos e uma grande seca. O povo ainda não havia atingido o estado de depravação presenciado em outras épocas, mas a religião já se caracterizava por um notável formalismo. Aqui eu sugiro que cada um de nós possamos ler Joel, do capítulo 1 até o versículo de número, no capítulo 1, do verso 1 até o versículo de número 3, onde se diz: Palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isso, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Porventura isso aconteceu em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais? Fazei sobre isso uma narração aos vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Joel começa enfatizando esta necessidade de que quem tem a palavra do Senhor, quem conhece a palavra do Senhor, quem presenciou feitos extraordinários e sobrenaturais, precisa fazer essa leitura da realidade e fazer uma transmissão intergeracional. É preciso passar às futuras gerações todo o aprendizado dessa geração presente, porque é da nossa obrigação, do nosso compromisso, da nossa responsabilidade instruir as próximas gerações nos caminhos do Senhor, para que elas também tenham esperança, tenham confiança e experimentem o conforto de ter o conhecimento de Deus, independente das circunstâncias que estejam vivendo. O profeta, ele é o homem da palavra. Ele nunca pronuncia palavras próprias, ele fala a palavra de Deus e põe a sua boca a serviço de Deus para que essa mensagem chegue aos seus contemporâneos. Geralmente surgiam em épocas de caos, de grandes embates de aflições provocadas por situações extremas. E foi exatamente isso que aconteceu com Joel em sua época. Uma grande calamidade se abateu sobre o povo. Isso começou com uma praga de gafanhotos. Quando ele viu tudo aquilo acontecendo, ele teve uma noção do tempo em que ele estava vivendo, das coisas que estavam acontecendo, fazendo uma leitura dessa realidade, ele associou essa praga com os desdobramentos que isso teve na natureza. Depois vem uma sequidão extrema, um fogo devastador, uma coisa ruim vai puxando outra coisa ruim, e ele olha para tudo isso que está acontecendo e diz: isso é coisa de Deus. Isso é o juízo de Deus sobre um povo infiel.
Essa calamidade está se abatendo não é apenas porque ela é uma coisa natural, que aconteceria naturalmente, mas é também porque Deus suspendeu o seu cuidado para com o seu povo. Deus permitiu que isso acontecesse para que o povo possa acordar para a realidade daquilo que está vivendo. O livro do profeta Joel, por suas particularidades, ele é reconhecido como uma obra-prima da antiguidade. Ele tem um estilo bem característico da alta literatura, uma fluência, uma regularidade nos ritmos, nas sentenças completas, nas simetrias que o conteúdo apresenta sem problemas. Você tem aí um respeito à poética hebraica e tudo isso você vai perceber que realmente, além de ser um livro profético, é um livro que se realça pela qualidade literária com que ele foi escrito. Ele vai trabalhar com dois conceitos básicos. Ele parte da analogia da praga dos gafanhotos em relação ao dia do Senhor. Ele toma uma causa, um efeito pela causa, e ele vai associar estas duas coisas. A praga dos gafanhotos é um anúncio do dia do Senhor. E essa expressão, o futuro dia do Senhor, ele vai ser mencionado muitas vezes ao longo do livro. E o outro enfoque dele, um outro conceito básico que a gente encontra nele, então o primeiro é a analogia da praga dos gafanhotos com o dia do Senhor. O outro conceito básico que ele traz à tona é o derramamento do Espírito Santo sobre todo o povo como um prelúdio e como um julgamento. Agora, tudo no livro de Joel está no entorno do dia do Senhor. Joel falou à nação de Judá desde o reinado do rei Acais, desde o reinado do rei Joás até o reinado de Acais. E também ele é o primeiro profeta que começou a registrar os seus oráculos por escrito. Então, o que nós temos aqui? Das mensagens que o livro de Joel enfoca, pelo menos 4 são as principais. A primeira delas é para chamar a atenção que o pecado atrai o juízo divino e que Deus pode usar, sim, as calamidades naturais como instrumento seu para levar adiante os seus propósitos redentores. Então, pecado atrai o juízo divino. E quando Deus vai então exercitar o seu juízo sobre o povo desobediente, até calamidades naturais podem ser utilizadas como instrumento. A outra coisa que é enfatizado no livro, desobediência gera disciplina. Deus não seria Deus se não disciplinasse os desobedientes. Se aceitasse qualquer coisa, se permitisse qualquer coisa. Então, pecado atrai juízo. Desobediência gera disciplina. Mas o que nós temos aqui logo em seguida? O arrependimento sincero suspende o castigo e traz de volta a restauração. Viu como que a mensagem de Joel é uma mensagem completa? Ela não apenas confronta o erro, a falha, o pecado, ela não apenas fala da disciplina e do juízo de Deus, mas também traz um conteúdo que nos mostra que o arrependimento sincero suspende o castigo e traz de volta a restauração. E, por fim, uma outra mensagem importante desse livro é que, no plano divino em andamento, haverá um dia, na consumação de todas as coisas, que será um dia, como ele mesmo diz, dia de trevas, para todos os desobedientes, incrédulos, infiéis, idólatras.
mas também será um dia de bênçãos incontáveis e maravilhosas para os que permanecerem fiéis ao compromisso firmado, para aqueles que estão aliançados com o Senhor. Então, o grande dia do Senhor tem esses dois lados. Vai ser dia de trevas para os perdidos e dias de grande bênção para os redimidos. Então, nós não precisamos temer o grande dia do Senhor, nós sabemos que ele virá. Ele só será trevas para os infiéis e desobedientes, mas para todos os que temem ao Senhor poderão descansar, porque caminham na cobertura do seu sangue, porque estão guardados e porque o que receberão de Deus será a graça, a misericórdia e não o juízo. Então vejamos 1.1, conhecendo um pouco mais o profeta. Aqui diz: o nome Joel significa o Senhor é Deus. Assim como outros, não há uma biografia nos textos bíblicos sobre o profeta. Diz que ele era filho de Petuel. E aí a nossa revista de escola dominical citou um autor, o evangelista Valdilon Ferreira, que comentou a revista Betel Dominical do segundo trimestre de 1994, onde este assunto ele foi trabalhado, e ele citou em seu comentário a possibilidade de Joel ter atuado a partir do tempo do rei Joás. Apesar da escassez de informações sobre Joel no Novo Testamento, o apóstolo Pedro faz uma referência à profecia dele, ratificando assim o seu ministério. Então, esse primeiro item do primeiro tópico, o cenário da mensagem do profeta Joel, é um item que fala apenas de uma contextualização histórica do profeta. O seu nome significa o Senhor é Deus. E aqui nós vamos ter algumas informações poucas, mas relevantes. Falar que ele é filho de Petuel é muito importante para poder diferenciá-lo das demais pessoas que no cânon sagrado recebem o nome de Joel. Aqui, quando diz que o Novo Testamento ele fez referência e ratificou o ministério de Joel, isso está em Atos capítulo 2, versículo 16 a 17, quando Pedro está ali pregando aquele seu sermão depois do derramamento do Espírito no dia do Pentecostes. Irmãos, esses dois versículos do livro de Joel são os mais citados em todo o tempo da história do cristianismo e muito particularmente depois do advento do movimento pentecostal. O que temos em Atos dos Apóstolos é uma confirmação e uma reafirmação deste texto do Antigo Testamento. E ele foi utilizado para demonstrar o cumprimento da promessa feita em tempos anteriores pela boca do homem de Deus, mas que naquele momento ali de explosão pentecostal, aquela promessa estava se cumprindo. Este livro e este profeta não são mencionados em outras passagens do Antigo Testamento. Há de se lembrar que o profeta Joel foi contemporâneo de Elias, de Eliseu e de Jonas, que atuavam no Reino do Norte. E a data do livro, ela é uma questão bem complicada e difícil. Há pessoas que situam ele desde o século 9 a.C. até o século 3 a.C. Mesmo com toda essa dificuldade de afirmação, nós seguimos aí a corrente de uma data mais antiga para o livro, né? E nós vamos considerar essa profecia de Joel sendo transmitida
por volta do século VIII a.C. E aqui, nós lemos no início desse tópico: o povo ainda não havia atingido o estado de depravação presenciado em outras épocas, mas a religião já se caracterizava por um notável formalismo. E o propósito do livro de Joel foi justamente prevenir Judá a respeito do iminente castigo de Deus como consequência dos seus pecados e insistir para que o povo se voltasse para o Senhor. Veja que Joel foi alguém escolhido por Deus para ser uma voz a ser ouvida em seu tempo. Ele trouxe uma mensagem de arrependimento precedida de uma promessa de restauração e efervescência provocada pelo Espírito Santo, algo que foi muito inovador para a sua época, ainda que seja completamente coerente com a nossa época, igualmente necessária, mas o seu conteúdo realmente é um conteúdo de confronto. É um conteúdo que nos leva, sim, para o derramamento do Espírito, mas antes disso, mostra uma situação de calamidade, a permissão de Deus, o modo como isso atinge o povo, todo o sofrimento provocado por estas questões, mas também o caminho do justo, o caminho do fiel, em meio à tormenta, em meio às dificuldades. E aí a gente entra no 1.2 do tópico 1º, que vai nos explicar a invasão dos gafanhotos. Aí aqui diz a revista que nos dias de Joel aconteceu grande destruição por uma praga de gafanhotos que devastou toda a plantação, deixando o povo com fome, deixando o povo na miséria e atiçando uma seca enorme. O gafanhoto é um inseto saltador que se alimenta de vegetais. Ele passa por 4 fases em sua vida que são relatadas distintamente em Joel, capítulo 1, versículo 4, como se fossem 4 tipos diferentes de gafanhotos: o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Irmãos, a gente tem uma série de estudos a esse respeito. E nós fazemos as aplicações as mais variadas a respeito da invasão destes gafanhotos. Mas vamos nos prender apenas ao texto bíblico? Vamos olhar direitinho o que é que a palavra de Deus está dizendo e ficar com isso por enquanto? Para que quando a gente escutar ou nós pudermos participar em alguma pregação, alguma reflexão que traga essa questão da praga dos gafanhotos, se nós já estivermos mais instruídos na palavra, nós vamos saber ouvir como convém. Veja Joel, capítulo 1, versículos 2 ao 4. Ouvi isso, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Porventura isso aconteceu em vossos dias ou nos dias de vossos pais? Fazei sobre isso uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Narrar o quê? O que ele está mandando narrar às próximas gerações? Que o que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. E lá no capítulo 2 de Joel, no versículo 25, depois que há toda uma explicação a respeito dessa praga, dessa invasão de gafanhotos, essa calamidade natural que ainda acontece em várias partes do mundo hoje, está registrada, documentada, para que não haja dúvida. Isso não foi um fato isolado. Nós temos em Joel capítulo 2, versículo 25: E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que eu enviei contra vós.
É certo que o profeta Joel vê a invasão de gafanhotos, vê a seca severa, vê a devastação pelo fogo como obras do julgamento de Deus. Porém, há um debate sincero entre os estudiosos se esse livro deve ser lido e entendido de modo literal, alegórico ou apocalíptico. Nós fazemos essa leitura de modo literal. Nós entendemos que literalmente aconteceu uma praga de gafanhoto nos dias de Joel, que literalmente ele viu e viveu essa situação, e com base naquilo que ele viu e que ele viveu, Deus lhe deu uma palavra profética para aquele povo naquele momento. E então, mas nós compreendemos também que uma parte da palavra profética que foi entregue por Joel ainda está por se cumprir. Quando ele fala do grande dia do Senhor, entende-se que ele ainda está para se revelar. E nesse caso, o livro de Joel tem dois objetivos a se pensar. Ele é histórico e ele é também profético. O objetivo histórico era chamar a atenção da nação de Judá ao arrependimento como uma reação adequada aos julgamentos do Senhor com gafanhoto e estiagem, para que uma calamidade mais devastadora não viesse sobre eles. Já o objetivo profético era apresentar o futuro do dia do Senhor, no qual Deus dominará sobre tudo e sobre todos, libertará seu povo para habitar com ele, e então essa praga de gafanhotos, jamais vista antes, foi somente uma antecipação do que acontecerá naquele grande dia do Senhor. Irmãos, muito já se escreveu sobre essa praga de gafanhotos, inclusive fazendo aplicações estranhas ao texto bíblico. Desde que o evento da teologia da prosperidade varreu o mundo a partir do ambiente neopentecostal, esse conteúdo ele tem sido abordado ostensivamente em associação com a prosperidade financeira e material. Não que não se possa fazer uma aplicação da mensagem profética nesta área, mas o assunto ele foi explorado através de vieses pouco convencionais e que não guardavam contato com a tradição interpretativa da Bíblia mais ortodoxa. Ou seja, em muitas pregações se extrapolou o que é essencialmente bíblico para poder justificar teorias pessoais, que usam essa figura dos gafanhotos de modo sensacionalista e voltado para pressionar os ouvintes com relação à contribuição financeira. Quem já não ouviu de que se você não entregar os seus dízimos e as suas ofertas, o devorador, o cortador, o migrador vai entrar na sua casa, na sua despensa, vai destruir a sua vida? Nesse caso específico, quando você interpreta desta maneira a praga dos gafanhotos, eles seriam aqueles demônios devoradores que atacam as finanças, que devastam a economia. O problema continua sendo o de uma pregação deformada e o engano que esse tipo de pregação semeia, que pode se pensar desta maneira em alguma medida, é lógico que pode. A devastação em todas as áreas, ela pode acontecer e ela acontece quando não existe fidelidade. Mas nós temos que ter cuidado ao interpretar a praga dos gafanhotos, porque isso tem um contexto por trás muito bem amarrado, um contexto
muito bem alinhavado com os propósitos divinos da mensagem que Deus quer comunicar ao seu povo. Nós podemos perceber no texto bíblico que lá no Egito, uma das pragas que favoreceu a saída do povo de Israel do Egito foi uma praga de gafanhotos. Êxodo 10, versículo 1 até o versículo 20. E com essa 8ª praga, o Senhor concluiu a destruição da terra do Egito e humilhou aquelas divindades que esses gafanhotos representavam, Ísis e Osíris, protetores da natureza e associados à vegetação. E então, toda a erva, fruta e verdura do campo foi afetada. Tudo o que sobrou das pragas anteriores, os gafanhotos destruíram completamente, causando grande desordem social, por causa da fome, dos roubos, da inquietação crescente. O que eu e você precisamos guardar? Os gafanhotos na Bíblia, eles são uma figura do julgamento de Deus. E também é uma das piores pragas que pode haver, porque uma nuvem pode ter uma densidade média de até 50 milhões de gafanhotos por quilômetro quadrado. E aí eles passam a destruir muito rapidamente centenas e centenas de quilômetros de vegetação, trazendo horror, trazendo desespero, trazendo terríveis consequências econômicas para os habitantes. E nós vamos ver que não é apenas no livro do profeta Joel, mas nós vamos também encontrar outra praga de gafanhotos em Amós, outra praga de gafanhotos em Naum, assim como nós encontramos lá no início da Bíblia. Então nós precisamos olhar com mais cuidado para essa questão da praga de gafanhotos, para não apenas associá-la à prosperidade ou à destruição financeira e similares. Vamos ver. 1.3, a necessidade urgente do arrependimento. Então, o que esse primeiro tópico da lição quis abordar, primeiro foi isso. Nós precisamos conhecer o profeta, a sua mensagem, o tempo da sua mensagem. O segundo ponto, nós precisamos conhecer a principal calamidade que se abateu e, através dela, algumas consequências foram geradas. E a principal calamidade do livro do profeta Joel é a praga dos gafanhotos. Terceiro ponto, a necessidade urgente de arrependimento. Diz assim a nossa lição: Deus, por intermédio do profeta, chama o povo ao arrependimento e à santificação. O Senhor diz que todos, independentemente da idade, deveriam se arrepender. Quando a coisa começou a ficar muito, muito ruim e aquela praga foi causando uma devastação inimaginável, aí vem a voz profética gritando por arrependimento. Joel é um grito por arrependimento e ele está chamando a todos para se arrepender. E em Joel 2,16 nós lemos: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo, e todos são convidados a se arrependerem e clamarem pela misericórdia do Senhor. Então, a gente já viu que o interesse de Joel em todo o livro foi o de chamar a atenção para o dia do Senhor. E o que nós vamos ver aqui também é que neste capítulo 1, quando ele começa a falar da necessidade urgente de arrependimento, ele vai usar diferentes figuras
que estão lamentando, os ébrios, a nação sobre a figura de uma virgem, os sacerdotes, a terra, os lavradores e os vinhateiros. Todas essas figuras são figuras de lamento. Eles estão lamentando a sorte, eles estão sofrendo as consequências e eles estão, então, em grande agonia e aflição. E aí Israel como um todo, ele é exortado a lamentar a calamidade que se abateu sobre si, porque essa assolação afetou até a adoração na casa de Deus. Até a adoração na casa de Deus. Era comum o ritual dos sacrifícios. Toda adoração era acompanhada de sacrifícios. Hoje nós vamos para o culto, nós levamos a nossa Bíblia, nós levamos a nós mesmos para cultuar e nós temos aí os nossos ritos culticos. Mas o povo da antiguidade levava um produto da terra, levava o animal para ser sacrificado. O culto envolvia sacrifício, envolvia oferta. E aí, de repente, essa dificuldade toda se abate e até mesmo a adoração na casa de Deus foi afetada. Não tinha a novidade da terra para levar, porque o gafanhoto comeu e a seca que veio logo em seguida devastou o que sobrou e o fogo veio e queimou tudo. Então, afetou a adoração, afetou o culto e o que sobrou foi só lamento. E aí, a gente pode pensar com isso o tipo de devastação que o pecado pode introduzir em todos os domínios da nossa vida e ficarmos atentos a isso. Porque onde não há uma adoração coerente, onde não há uma adoração que está se desenvolvendo de um modo normal, de um modo aceitável, uma adoração genuína, uma adoração plena, tudo fica afetado. E as pessoas que estão nesse estado, elas então perdem o sentido da sua vida espiritual. O sofrimento, a calamidade que se abate sobre a vida das pessoas tem esse poder de tirar delas essa capacidade de cultuar adequadamente. No caso dos israelitas, o culto foi afetado porque todo o sistema sacrificial que existia em torno do culto estava afetado por causa da calamidade natural. No nosso caso hoje, a nossa adoração ela fica afetada quando algumas coisas se abatem sobre a nossa vida e tiram o nosso ânimo até mesmo de estar na casa de Deus em adoração. E aqui nós vamos ver que a gente precisa tomar cuidado um pouquinho quando a gente usa essa expressão arrependimento de Deus, porque a gente está falando aqui sobre um chamado ao arrependimento de toda a nação. E Joel comunica a necessidade de arrependimento de toda a nação. Mas quando a gente lê Joel capítulo 2, versículo 13, está escrito o seguinte: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Aqui está falando de quem Deus é e daquilo que Ele faz. Quando a gente lê que Deus se arrepende, nós podemos ter uma impressão equivocada desse arrependimento de Deus, porque nós temos que ter outros parâmetros para analisar o arrependimento de Deus tal qual a Escritura coloca para nós. Quando esta palavra arrependimento de Deus ela é utilizada para referir-se à atitude de Deus com relação ao ser humano, ela está sempre no sentido de um abrandamento de Deus, como resultado do
quebrantamento e arrependimento sincero por parte do ser humano, que clama pela sua misericórdia. Então, o humano arrepende-se, no sentido que nós conhecemos da palavra arrependimento. E Deus, quando se diz que ele se arrependeu, está dizendo que ele se abrandou em relação ao seu juízo. Mas o arrependimento de Deus, ele pode ser citado também, né, em outras passagens, como Gênesis 6, 5 e 7. Deus viu que a maldade do homem havia se multiplicado e que o homem era continuamente mau em todo o desígnio do seu coração. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra. E aí a gente vai passando. Êxodo 32, 12. 1 Samuel 15, 10, 11 e 35. 2 Samuel 24, 16. Jeremias 18, 7 a 8. Jonas 3, 10. E à luz de um contexto bíblico mais amplo, nós podemos compreender que a referência a cada caso diz respeito à anulação de um certo tratamento que seria dispensado aos seres humanos com relação, como consequência da relação dos humanos diante desse quadro. E se a reação dos humanos diante do quadro que se apresenta diante dele foi uma reação compatível daquilo que se espera de pessoas quebrantadas, com um espírito contrito, nós vamos ver então que Deus começa a agir em relação a essa pessoa de uma maneira diferente. A tristeza sincera pelo pecado, bem como a conversão nacional, às vezes aparece ligada ao cancelamento do juízo. Nós vamos ver isso na volta do cativeiro, nós vamos ver isso na pregação da vinda de um grande tempo da salvação. E tudo isso acontece por quê? Porque houve da parte do ser humano um reconhecimento de quem é Deus, do que Deus faz, do que Deus pode fazer, do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia. Então, ele clama com o coração contrito, ele se volta para Deus, ele pede pelo perdão divino e ele é alcançado pela misericórdia em tempo oportuno. E é nessa categoria que se enquadra aquilo que a gente chama de arrependimento de Deus. Amém? Então esse ponto 1 foi para nos falar sobre esse cenário da mensagem profética. Precisamos conhecer o profeta no seu tempo, algumas particularidades da sua época. Precisamos conhecer o foco da lição que é trazida por esse profeta, e aqui a gente tem uma época de calamidade, e essa época suscitou a profecia, que foi a época da invasão dos gafanhotos. E por detrás de todo esse pano de fundo, nós temos a questão do arrependimento sendo trazida pelo profeta, porque é isso que a nação necessitava naquele momento. Vamos continuar no tópico 2, falando sobre a mensagem de Joel. E diz assim a introdução do tópico 2. A singularidade da mensagem do profeta é que ela se origina de uma experiência do cotidiano, ou seja, da contemplação de uma praga de gafanhotos. Então a mensagem se originou de algo que estava acontecendo naquele momento histórico. E é uma mensagem que se destina tanto à liderança quanto aos moradores da terra. Ninguém escapou da mensagem do profeta. Todos foram contemplados por ela. Todos estavam sendo alertados e chamados pelo Senhor ao arrependimento, ao jejum, à conversão e à contrição. Então, sim, nós precisamos trazer Joel para hoje, né?
e pregar mais uma vez essa mensagem em nosso tempo. Vamos ver sobre o alerta do profeta no 2.1. Diz assim a nossa revista: na cultura daquele tempo, qualquer sinal de desordem na natureza era entendido como castigo de Deus. Inundações, gafanhotos, granizos, eclipses, secas e etc. Estes sinais provocavam reflexões e um convite para um ajuste naquilo que desagradava ao Senhor. Observe que sempre houve na natureza alguma desordem. E isso acontece por quê? Porque desde a queda, tudo, absolutamente tudo na criação divina geme. E esse gemido e esse lamento, ele só aumenta. Quando nós lemos Gênesis 3:17, lá está algo para nós pasmarmos com a situação da queda. Diz: maldita é a terra por causa de ti. O comportamento humano amaldiçoou a terra. Quando o homem vai para o fundo do abismo por causa do seu pecado, por causa da entrada do pecado no mundo, ele leva consigo a natureza. Ela não fez nada para merecer esse castigo. Mas se eu leio lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 22, lá está dito que toda a natureza geme. E ela está gemendo hoje, está gemendo agora. E às vezes a gente ouve esse gemido de uma forma mais alta e mais impactante, quando então nós temos uma desordem muito grande na natureza e uma calamidade se abate e um acidente natural acontece. Irmãos, não há quem não associe estas coisas com o castigo de Deus. Mas vejamos aqui. Quando a natureza irrompe em desastres fora de controle, ainda hoje é hora de olhar para o alto e buscar a face de Deus em busca de controle, porque somente Ele controla soberanamente aquilo que Ele mesmo criou. Os profetas souberam expressar muito bem esse estado da natureza como ferramenta divina empregada no juízo dos seres humanos. E Joel, em particular, faz isso com cores vívidas e uma narrativa intensa que nos transporta para o centro do problema. Veja que a natureza não pode redimir-se nem libertar-se a si mesma. E a terra e os animais estão gemendo, nós somos seres caídos, vivendo em um mundo caído, em cuja natureza os sintomas da morte estão presentes. E Paulo vai afirmar que a natureza está suportando angústias até agora. E o ser humano, em seu desvario, cuida de acrescentar mais e mais sofrimento à criação de Deus. Não é sem motivo que ela sempre reage de uma forma brusca e, com a permissão do Senhor, traz grande destruição e muito sofrimento. Quando somos obrigados a viver essas situações extremas e até a ser atingidos por ela, só resta lamentar, chorar e clamar pela misericórdia. Mas o que Joel está chamando a atenção, e a gente precisa prestar atenção no que ele está dizendo, é que esse desastre natural, a praga dos gafanhotos, ele vem para nos levar a uma reflexão, e isso é que Joel faz, nos leva a pensar que Deus estava punindo a nação por causa do seu pecado. Mas ainda lhe ofereceu um caminho de arrependimento. A advertência divina sempre se fez presente, e muito particularmente sobre o Reino do Sul, a nação de Judá. Agora, apesar do seu amor pelo seu povo, o povo eleito,
eles não foram poupados do juízo divino, porque Deus é justo e Deus é santo. E a santidade de Deus exige que a pena do pecado seja pago. E nada menos do que isso é aceito. O seu amor é longânimo, é legítimo, é único, é eterno e não depende de obra alguma nossa para conseguirmos mudar esse quadro. Mas também o seu amor não está à parte da justiça e da santidade. Sua justiça é justa, seu juízo é justo, seu amor é justo e ele trabalha no particular e no coletivo, retornando a cada um o que lhe é devido segundo as suas obras. Então, nós vamos ver que o capítulo 1 de Joel, ele já vai mesclando sofrimento e restauração, o dia da calamidade com o dia do Senhor, ao mesmo tempo que trabalha com elementos tão desoladores, já introduz uma nota de júbilo, porque o dia do Senhor está próximo. Se ele será uma assolação para os que estão afastados, isso não vai suceder àqueles que hoje são redimidos, porque ele será de grande alívio. Veja o que está em Joel, capítulo 1, verso 15. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. E aí a gente entra no segundo tópico, no segundo item do tópico 2. Todavia, há esperança em meio à catástrofe. E diz assim a nossa lição. A segunda parte do livro do profeta Joel é uma mensagem de esperança, o derramamento do Espírito Santo. Foi mensagem de esperança naquele tempo e é mensagem de esperança para nós hoje. Depois de toda aquela desolação, a consolação do Senhor chegará. O Novo Testamento ratifica estes versículos referentes ao Pentecostes, e a presença e ação do Espírito Santo resulta em profecias, sonhos, visões, que são modos próprios do agir de Deus no Antigo Testamento. E então, irmãos, olha que interessante que nós vamos perceber com essa mensagem do item 2.2, que fala sobre a esperança no meio da calamidade. Nós podemos partir do princípio, e aí a gente precisa ler Joel 2, 28 até o 32, onde fala do derramamento do Espírito Santo. E aí a gente precisa partir deste princípio. Não há consolo como aquele que o Espírito Santo oferece. A presença viva do Espírito Santo no nosso meio, nas nossas vidas, é fruto de promessa cumprida. Foi vaticinado, foi pregado que apesar de tudo aquilo que estava acontecendo, e acontecerá naqueles dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então veja, apesar de tudo, o que nós temos é que santos homens de Deus, na antiguidade tardia do povo de Israel, anunciaram a descida do Espírito Santo em plenitude. E Jesus confirmou aquilo que haveríamos de receber por sua graça e poder. Em João 16:7 lemos: todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu vos enviarei. Nenhum profeta anunciou esse dia da descida do Espírito Santo como o profeta Joel. Ele conseguiu enxergar um tempo onde as experiências espirituais com a pessoa do Espírito Santo haveria de promover algo novo, algo intenso, algo poderoso, algo sobrenatural, tanto que ele ficou conhecido como profeta do Pentecostes. E aí, olhar
para as calamidades e conseguir fazer uma leitura da realidade, entendendo o agir de Deus, era coisa comum entre os profetas. A sua atuação dependia de ver o que Deus via, sentir o que Deus sentia, falar o que Deus estava mandando. E em meio a tantas adversidades, Joel passa para o seu grande ensino a respeito do arrependimento. E uma vez tendo tratado desse ensino a respeito do arrependimento, ele fala de outro, de grande expressão, que é justamente o derramamento do Espírito Santo. Bem, veremos agora, em sequência, antes de passar para frente. Antes de passar para frente, eu preciso deixar aqui uma palavra para vocês. Porque essa palavra é de grande edificação para as nossas vidas. Veja bem, Joel está dizendo, depois de toda aquela desolação, a consolação do Senhor chegaria. Depois da praga, da seca, da peste, do fogo, o Espírito Santo seria derramado. A restauração viria. Por quê? Porque o Espírito Santo sempre chega. Porque o Espírito Santo Consolador é Deus. Deus nunca falha, Deus nunca abandona. Porque o Espírito Santo, ele é doador da vida. Desde o iniciozinho da Bíblia, das primeiras páginas, diz: a terra era sem forma, era vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e a terra existe, porque em meio ao caos, o Espírito Santo desceu, transmitiu, conservou a vida e a tem conservado até hoje. Nós estamos vivos por causa do Espírito Santo. O Salmo 104:30 diz: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. É o Espírito Santo que conserva a vida, é o Espírito Santo que renova a vida, é o Espírito Santo que traz vida onde a morte está imperando. O trabalho particular do Espírito Santo é produzir vida. Por isso que Joel e os profetas falavam das calamidades, falavam do juízo de Deus, falavam da condenação, falavam de devastação, de destruição, mas também traziam uma mensagem de restauração. Porque Deus nunca abandona o que é seu, ainda em seu pior estado. Aquele que clama, aquele que busca, acha. E aqui, por que ele acha? Porque o trabalho particular do Espírito Santo é produzir vida. Sendo Deus, ele estava lá no princípio, na formação do mundo, e ele ainda permanece executando os seus desígnios eternos até hoje. E aí a gente pode dizer que espiritualmente é a mesma coisa. Só existe vida com Deus hoje por causa do Espírito Santo. Só existe igreja por causa do Espírito Santo. Só existe vida espiritual, crescimento e amadurecimento e sustentação por causa do Espírito Santo. Às vezes, a igreja ou até mesmo os nossos corações podem estar igual à terra original, devastada, sem forma, vazia. E você até meio sem entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Mas mesmo que haja caos, mesmo que haja tragédia, mesmo que as coisas estejam complicadas em extremo, o Espírito Santo não deixará de pairar. Ainda hoje o Espírito Santo não deixa de fazer a sua obra. Desde o dia do Pentecostes ele está aqui. Ele sempre agiu, ele sempre vai agir. Mesmo nas densas trevas, ele nunca deixou de agir. E ele só vai voltar para o céu quando a igreja for arrebatada. E aí isso exige outras considerações. Mas enquanto isso, o caos pode ser do jeito que for. O problema pode ser do jeito que for. A dificuldade pode ser do jeito que for. O Espírito Santo não nos abandonará.
Ele não nos deixará entregues à própria sorte. A promessa de restauração e de vida também para mim e para você em qualquer tempo da nossa história. Nós só precisamos ficar no centro da vontade de Deus e sermos cheios do Espírito Santo. O resto é com Deus. Então, prosseguindo, 2.3 fala do fruto do arrependimento. E aí, como a gente vem falando repetidamente sobre esta questão, vamos apenas dar um toque leve, porque aqui já está fazendo uma outra associação dessa questão do arrependimento, mostrando o seu fruto. O arrependimento sincero move o coração de Deus para mudar o quadro de tristeza que veio em consequência do erro, mudando esse quadro em alegria. Em Joel, Deus se compadece e promete alívio sobre a nação. O Senhor teve misericórdia do seu povo e para honrá-lo mostra o seu zelo. E diz Joel capítulo 2, versículo 19, eis que eu vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. O Senhor restauraria as colheitas devoradas pelos gafanhotos, e o povo seria suprido em suas necessidades básicas. O que nós temos que ver aqui é que o profeta Joel está nos explicando que quando o povo de Deus se volta novamente para Deus, ele faz tudo novo, porque Deus se compadece e age. Porque uma vez que o povo se volta para Deus, Deus se volta para o seu povo. Em vez de fome, há fartura. Joel 2, 19 e 24. Em vez de opressão do inimigo, há libertação. Joel 2:20. Em vez de tristeza e de choro, há alegria. Joel 2:21. Em vez de seca, há chuvas abundantes. Joel 2:23. Em vez de prejuízo, há restituição. Joel 2:25. Em vez de vergonha, há louvor. Joel 2:26. Em vez de lamentação e solidão, há plena consciência de que Deus está presente e que Deus age no meio do seu povo. Joel 2, 26 e 27. Bem, o que nós temos aqui no tópico 3, Joel para hoje. Todos os livros proféticos que nós iremos estudar, nós vamos começar com alguma característica do profeta, sua mensagem, o seu tempo. No tópico 2, nós vamos sempre enfocar o núcleo da mensagem do profeta. E no tópico 3, nós vamos pensar na atualidade desse profeta para nós estarmos fazendo a aplicação do conteúdo profético na nossa própria história, no nosso tempo. E aqui diz o início do tópico 3. A mensagem do profeta é clara. Havendo arrependimento autêntico e fidelidade por parte do seu povo, o Senhor é poderoso para transformar um cenário de desesperança em vitória definitiva. É preciso ter em mente que quando o termo últimos tempos é usado na Bíblia, tem uma conotação de esperança. Trata-se da vitória final de Deus. O que nós temos aqui? Arrependimento, santificação, libertação e esperança é sempre uma mensagem muito atual em qualquer época. O que eu fiz em relação a esse tópico de número 3 foi juntar o 3.1 com o 3.2. Por quê? Porque nós estamos tratando de arrependimento nos 3 tópicos. E aí a gente pode estudar e deve estudar isso de um modo mais abrangente, porque a mensagem de Joel é um grito por arrependimento, não é só um chamado ao arrependimento.
É uma mensagem que procura nos sacudir, para nós pensarmos na vida, para olharmos para o nosso próprio comportamento e assumirmos uma atitude diante de Deus em relação às nossas falhas, os nossos erros, os nossos desvios, porque, irmãos, a vida é muito curta para ser pequena. E a vida é muito curta para nós perdermos tempo com aquilo que desonra a Deus, que desagrada a Deus e que sai fora da vontade de Deus. Então, ler profetas como Joel é para nos acordar. Então, essa mensagem de arrependimento genuíno e de santificação urgente, eu trouxe agora para uma reflexão conjunta, porque eu entendo que esses versículos que estão sugeridos nos 2 comentários, eles, além de serem os mesmos, é procedente em todo tempo nós unirmos arrependimento e santificação como os 2 lados da mesma moeda. Não é importante nós pensarmos assim? Eu acho muito importante. Uma coisa precisa da outra, uma coisa deve levar à outra. E aí, o que eu entendo é que isso está nos trazendo para pensar que santificação é a palavra de ordem na vida cristã. Sem ela, ninguém verá a Deus. Mas ninguém também vai assumir essa condição sem antes ter se arrependido verdadeiramente. Só quem se arrepende verdadeiramente entende que o caminho do cristão é o caminho da santificação e que sem santificação ninguém verá o Senhor. Quem não se arrepende verdadeiramente também não assume uma vida santa. E a falta de santidade, além de emperrar, de amarrar e de desacreditar o servo e a serva do Senhor e a igreja como um todo, também é um grande impedimento para o avivamento que é tão necessário ao corpo de Cristo enquanto ele estiver nesta terra. Irmãos, não existe avivamento à parte da obra do Espírito Santo. E talvez este seja um problema porque nem todos entendem de fato a pessoa, a obra, a missão e o propósito do derramamento do Espírito Santo neste tempo de graça. E por isso, às vezes, associa avivamento com experiência espiritual, com movimento, com emoções, com sensações. Isso, irmãos, é consequência. Isso não é a essência, não é o fato em si. Que a experiência espiritual vem com o avivamento, disso ninguém tem dúvidas. Mas a experiência espiritual não é o avivamento em si. Ela é fruto dele. E se ela não for fruto dele, ela é somente um fogo estranho. Se não for assim, será uma experiência esvaziada de sentido que não vai sobreviver ao final de semana, que não vai sobreviver ao evento e que não vai ficar nada para contar a história lá na frente. E é justamente isso que o profeta, o arauto do livro, está anunciando. O propósito da continuação da operação divina no meio do seu povo. Ele está profetizando que da mesma forma que Deus permitiu as adversidades, Deus haverá de restaurar o povo de Israel ao seu devido lugar. Que a sua severidade, que o seu castigo será atenuado com o arrependimento, com o quebrantamento, com a devoção, com a adoração, com a busca genuína pelo seu socorro. Essa intervenção divina fará seu povo conhecido e novamente digno entre as nações e trará honra ao seu bendito nome. E quando nós lemos lá em Atos 1:8, e recebereis poder, essa foi a promessa, e tal como foi prometido, isso foi cumprido. Para receber poder, para tomar posse desse poder, o caminho
é o retorno à palavra, é a prática da oração diária, intensa, que se revela como uma busca apaixonada e incondicional para se viver essa experiência. Entende-se que essa imersão na palavra e na oração precede e desencadeia reavivamentos. Não apenas precede e desencadeia reavivamentos, como também mostra a necessidade de arrependimento, como também conduz os indivíduos a assumir uma vida santa, a viver uma vida santa. E aí, com o passar do tempo, a igreja foi se tornando mais ritualista, mais formalista, mais interessada na forma do que na essência, como as demais expressões religiosas da sua época, e por isso os seus representantes foram tão severamente confrontados por aqueles que, inspirados na palavra de Deus, mostravam a necessidade urgente do retorno ao cristianismo puro e simples, assim como os profetas da antiguidade mostravam a necessidade urgente do retorno para a lei, para a aliança com o Senhor, mostravam essa necessidade urgente de nós nos mantermos caminhando debaixo da aliança e nos termos da aliança. Irmãos, estar vivo, estar avivado, é estar de pé, é estar firme e resoluto, é estar andando e vivendo segundo a reta doutrina, é estar cheio do Espírito Santo, é falar com a boca, é viver com a vida, é ter o coração e a mente tomado por uma consciência de um Deus vivo e todo-poderoso e por isso decidir viver tão somente com Ele, por Ele e para Ele. Não importa as circunstâncias, não importa a situação, não importa o que está acontecendo no nosso entorno, não importa a política interna das instituições, não importa os relacionamentos comprometidos e adoecedores, não importa, eu e você precisamos estar vivos, vivos para Deus, cheios do Espírito Santo, plenamente arrependidos e plenamente santificados. Não que a gente já tenha atingido, mas uma coisa precisamos fazer, esquecendo das coisas que para trás ficam, nós vamos prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nos arrependendo, nos santificando e nos mantendo no caminho da graça. Avivamento bíblico está ligado ao compromisso com a palavra de Deus e um retorno ao projeto original de Deus. Veja que se permitirmos que o Espírito Santo instrua nossas mentes e os nossos corações, então nós nos voltaremos para a sua santíssima palavra, nós nos alimentaremos dela, nós oraremos, o Senhor nos ouvirá e o nosso Deus estará, o nosso eu estará sob o domínio de Deus e não nosso. E eu penso que isso é rasgar o coração e não as vestes e converter-se ao Senhor. E terminando, finalzinho, libertação e esperança, item 3.3. Aqui nós já falamos de arrependimento e mudança, e esse item volta a falar de arrependimento e mudança, mas diz aqui a sua mensagem traz alento e esperança aos corações que se encontram presos a um cenário de destruição, de pecado e de afastamento do Senhor. Irmãos, libertação e esperança é o que vem como consequência do arrependimento e da mudança. Muito se falou de arrependimento até aqui, né? Porque arrependimento é o foco do livro de Joel. Então faz todo sentido a gente falar de arrependimento no primeiro tópico, no segundo tópico, no terceiro tópico, porque arrependimento é o que está na base do livro de Joel. Mas
também se falou de libertação, de restauração, e a verdadeira libertação começa na mudança. Sem mudança de comportamento, sem mudança de caráter, aquele povo não se veria livre das consequências dos seus desvios. Mas a verdadeira libertação começa na mudança. É preciso sair e deixar aquilo que mantém a prisão da alma. É preciso assumir uma nova vida com Deus. É preciso sustentar passos firmes. É preciso ter mente convicta. É preciso ter uma fé inabalável, mesmo quando a gente tem que andar por cima dos destroços de situações avassaladoras. Isso tanto serviu para o povo de Judá na época de Joel, como serve para nós em nossos dias. O que nós temos nesse finalzinho de lição é um chamado para nós pensarmos, que é muito maravilhoso nós estudarmos este assunto, porque por ele nós somos convidados pela palavra de Deus a continuar acreditando mesmo contra toda esperança. Irmãos, o tempo da espera pode ser desconfortável, mas como servos de um Deus vivo, nós fomos chamados para confiar plenamente nele, mesmo em meio a situações desesperadoras. Nós somos convidados a tirar os olhos das circunstâncias, a colocar os nossos olhos nas promessas de Deus, que são infalíveis e que são imutáveis. A Bíblia traz uma mensagem de esperança, mesmo que permanece, mesmo quando os propósitos vão perdendo o fôlego. Se mantém viva, mesmo contra toda a esperança humana. E essa esperança não nos deixa envergonhados, pois o nosso Deus, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Nós cremos que Ele é milagroso, abre caminho, cumpre promessas, é luz nas trevas e nunca nos desamparará. O que eu entendo com a leitura de Joel? É que essa leitura nos enriquece e nos estimula a mudança de pensamento, de sentimentos e de atitudes. Ler Joel nos enriquece, mas também nos estimula a mudança de pensamentos, de sentimentos e de atitudes. E que tal mudança nos introduz em um contexto de libertação inexplicável? Ler Joel nos permite fazer uma leitura da realidade em nosso tempo e tomar posição diante de Deus, apesar de tudo que está acontecendo à nossa volta. E não é só lá fora, não. Dentro das igrejas também. Nós precisamos ler Joel também por causa daquilo que está acontecendo dentro das nossas igrejas. Agora, se você for fazer uma leitura mais ampla, mais abrangente, você vai chegar a essa conclusão. Os gafanhotos do inferno estão aí, com tudo de ruim que a sua presença ocasiona. Mas houve uma resposta de Deus para essa situação literal no tempo do profeta. E ele deixou registrado para ser resposta de Deus para nós também em nosso próprio tempo. E o que nós vamos ver com isso é que, de posse desta mudança, enxergando a vida através de outras perspectivas e a partir dos óculos que as Escrituras nos fornecem, agindo como protagonistas nas nossas próprias histórias, nós seguiremos para o alvo, plenamente transformados e plenamente livres, porque é isso que profetizou, vaticinou o profeta. E ele conclui dizendo: apesar do cenário atual da sociedade pós-moderna, a igreja deve continuar firme em seu propósito, pregando o evangelho que confronta os homens com seus pecados, mas anuncia a esperança de que há Jesus. Sempre houve Jesus. Ele veio, ele está aí
e ele continuará aí até o grande dia do Senhor. E quando chegar o grande dia do Senhor, profetizado, vaticinado pelos profetas, nós então teremos esse encontro com Ele em glória e então estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, há muito mais no livro do profeta Joel que nós precisamos nos apropriar e desenvolver como estudo para a vida. Mas esse é o núcleo central da mensagem: arrependimento e avivamento, arrependimento e santificação, arrependimento e mudança de vida. Joel é um grito por arrependimento, mas também é uma mensagem de esperança. Por quê? Porque mesmo em meio ao caos, aquele que se deixa transformar e que é cheio do Espírito Santo encontra o que precisa no seu próprio tempo para prosseguir firme na força do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais essa lição preciosa. E agora eu te peço, Senhor, que cada palavra que saiu da minha boca atinja o coração e a mente do seu filho que a ouviu, porque nós estamos, Senhor, refletindo a sua palavra, estudando a sua palavra, trazendo a sua palavra para a nossa mente, para termos a nossa vida transformada por ela. Que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa este filho, esta filha, que está vivendo uma situação difícil, de perda de referencial, de envolvimento com muito sofrimento, com muita demanda, com muita dificuldade e que chega até a perder a sua esperança. Mas hoje o Senhor nos trouxe uma mensagem de esperança e de vida, que não importa como esteja a situação, ainda que a vida esteja sendo devastada por gafanhotos do inferno, o Senhor é poderoso para mudar o quadro da história e restaurar e trazer alívio e paz. Assim entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, porque o Senhor cuida melhor do que nós e porque sem o Senhor nós nada somos. Obrigado, Pai, por este momento e por tantos outros que o Senhor há de nos acrescentar de reflexão e estudo na Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém? Um bom e abençoado domingo para todos vocês.